Chegamos à metade do ano e no resumo dessa 26ª semana, nós vamos falar aqui sobre algumas notícias importantes que aconteceram ao longo da semana, principalmente a decisão do TSE sobre a reeleição do presidente Bolsonaro. Não, a candidatura, né, cara? Não a eleição, o cara não vai ser reeleito, caralho. 3, 2, 1. Chegamos à metade do ano e no resumo dessa 26ª semana do ano, a gente vai falar um pouco sobre algumas notícias importantes, como a decisão do TSE sobre a candidatura do Bolsonaro nas próximas eleições, algumas notícias sobre a Argentina trocando o peso pelo yuan, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, e vamos monitorar o mercado para ver como que os dados financeiros macroeconômicos globais podem acabar influenciando aí as suas decisões de investimento e as suas decisões de empreendimento. Fica comigo no vídeo. Bom pessoal, meu nome é Marcos Miller. Se vocês gostarem do conteúdo do canal, considerem se inscrever e ativar o sininho e compartilhar o vídeo. A gente vai começar falando aqui sobre uma notícia bem importante que saiu hoje, que foi a decisão do TSE sobre a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Então, o TSE votou por 5-2 pela inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro nas próximas eleições, na verdade até 2030. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente começar a acompanhar aqui as notícias, vendo as fontes e vendo como elas estão. Então, ex-presidente Bolsonaro foi condenado por 5-2 por abuso de poder, né? Abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, né? Então ele vai se tornar inelegível até 2030 por causa da decisão. Claro que eu já vi notícia dele falando que vai recorrer e isso vai dar muito pano para manga ainda, tá? Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que acabam de colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira, nessa questão da polarização para as próximas eleições. Claro que ainda tem tempo até lá, mas muita coisa pode, eu acho que isso com certeza, eu acho com certeza complicado, mas eu acho realmente que isso é um pouco de lenha na fogueira, meio que acabam de reviver um pouco mais o Bolsonaro. Se realmente ele ficar inelegível, acho que vai ficar bem parecido com as eleições que ele disputou com o Haddad lá atrás, e com o Lula fazendo aquele papel de o mentor, né, por trás do Haddad no caso, né? A gente tem que lembrar que o Haddad foi bem mal nas eleições de São Paulo e ele não foi tão mal assim nas eleições presidenciais, levando aí até o segundo turno contra o então candidato presidente Bolsonaro, né? Então existiu uma força ali do Lula colocando um candidato à sua frente naquela ocasião onde ele também estava inelegível. No caso do Bolsonaro, acho que vai acontecer a mesma coisa, vai dar uma revivida nessa questão, nessa polarização. Eu também não sei como que seria se não tivesse essa inegibilidade, né? Mas para quem é apoiador do ex-presidente, para quem vai, enfim, daquela ala mais fiel ao ex-presidente, com certeza eles estão vendo isso como um ataque, enfim, um ataque à democracia, né? Na visão de quem apoia o ex-presidente Bolsonaro, e eu acho que aí vai ter esse atrito mais forte aí, talvez um aumento da polarização, tá? Quem me conhece sabe que as minhas opiniões políticas são bem polêmicas, eu sou bem cético em relação à política, eu não vou falar sobre isso aqui, porque o meu interesse aqui é ver o impacto disso nos investimentos, no empreendedorismo, enfim, nesses assuntos correlacionados, sem nada de política e dificilmente vou opinar com alguma qualidade, tá? Seguindo aqui um pouco do nosso raciocínio, enfim, do que a gente se propôs a falar aqui, a gente viu uma notícia bem interessante que o Banco Central da Argentina permitindo que bancos argentinos abram contas em yuan, tá? E, enfim, isso aqui pode criar caminhos mais destrutivos do que construtivos, na minha opinião, tá?
o que eu acredito que está acontecendo é que o pessoal não quer tomar o remédio amargo das decisões erradas econômicas que fazem e começam a fazer bobagem atrás de bobagem, uma bobagem por cima da outra. E essa aqui, na minha opinião, vai ser mais uma delas. Tá? Não muda muita coisa em relação a fazer uma paridade com o dólar, né? Quando você não tem a sua moeda, você perde um pouco do controle das divisas, enfim, tem uma série de coisas que acarreta você não ser mais o dono da mercadoria de troca do seu país. Né? Vamos ver o que acontece. Claro, isso aqui não é uma troca já, né, 100%, mas é uma entrada aí da moeda yuan como moeda usada e válida dentro do mercado argentino. Tá? Ainda a gente tem que ter mais informações sobre isso, essas notícias são bem recentes, eu estou gravando o vídeo agora na sexta-feira, por volta das 4 da tarde, essa notícia aqui é bem recente e é de hoje ao meio-dia, né? Então a gente tem que ver ainda mais desdobramentos desse tipo de coisa. Uma coisa interessante que eu fui fazer uma pesquisa e achei uma notícia de 30 de maio, né? Curiosamente dia 30 também, de 1999. Olha que engraçado, que legal essas questões, né? Como a internet é maravilhosa, a gente consegue ter informações aqui da mesma bobagem sendo repetida lá em 1999, ou pelo menos das mesmas ideias, enfim, falidas sendo repetidas desde 1999, quiçá antes, né? Então a gente falava aqui essa notícia aqui falava sobre a crise que a Argentina já estava passando, né? E que aí alguns gurus econômicos aqui propuseram, né? Declaravam que a Argentina tinha que basicamente ela estava atrelada, ela estava com a paridade peso-dólar e ela tinha que se desfazer dessa paridade e tinha vários jeitos de se desfazer delas. Um jeito era adotar o dólar, dolarizar a economia. O outro, que era o que propôs, que tentaram fazer, que era baixar os custos de produção e aumentar a oferta para que o preço do produto argentino caísse e ele pudesse ser exportado para o comércio exterior com mais facilidade. Né? Qual é o grande lance aqui quando você tem uma moeda muito valorizada? Né? Se você não tem um produto de alta qualidade ou um produto que o mercado internacional quer muito, seu produto acaba ficando muito caro em relação aos outros. Por quê? Porque você está no um para um com o dólar. Né? E aí a desvalorização faz com que o seu produto seja mais barato lá para o consumidor lá de fora. Quando ele vai olhar a prateleira, ele vai, olha só, tem aqui carne argentina, essa carne argentina ela está $10 o quilo, a carne americana dá $10 o quilo. Se o cara não quer carne argentina e prefere carne americana, vai depender muito também de vários outros fatores, ele vai comprar a americana ou, enfim, sei lá, qualquer de outro país. E a gente está falando de carne, tá? Talvez não tenha sido o melhor exemplo, porque carne argentina geralmente tem um alto grau ali de procura. Mas, enfim, vamos falar de outros produtos diversos, né? Que a Argentina pode exportar e que acabam ficando caro para o consumidor lá fora. Quando a moeda cai, né? E eu estou aqui super simplificando, daqui a pouco vai vir um economista aqui falar que não é bem assim, obviamente não é bem assim, mas se tu desvalorizar a moeda, basicamente os produtos ficam mais baratos lá e você consegue vender e, enfim, melhorar um pouco da sua balança comercial e aumentar sua receita e tentar começar a sair de crises, enfim, etc, etc, etc. O grande ponto que é legal aqui é ver que desde 1989 ou antes, a Argentina fica dando de cabeça na parede, fazendo bobagem, tentando reciclar ideias que nunca funcionam. Tá? Essa é a grande questão aqui nesse ponto. Tá? Uma outra questão importante também em relação a notícias o Biden perdeu lá uma proposta que ele colocou para a Suprema Corte, que era perdoar a dívida de financiamento estudantil, enfim, de vários estudantes, né? Tinha umas categorias lá, estudantes que ganhavam até $12 mil, que tinham uma dívida de, acho que era $10 mil, enfim, alguma coisa assim. Esses estudantes teriam as dívidas perdoadas e essa proposta não passou, tá? A Suprema Corte derrubou o plano do Biden
para cancelar essa dívida, e aí agora o pessoal vai ter que pagar. Isso pode ser que impacte, tá, um pouco no consumo lá, porque a princípio é para os pagamentos começarem a acontecer agora, tá? São pagamentos que estavam congelados por causa da pandemia, e esses financiamentos estudantis vão ter que começar a ser retomados, né? O pagamento vai ter que ser, a cobrança vai ter que ser retomada agora em julho ou agosto, não estou exatamente correto agora nesse sentido, tá? Então isso pode acabar impactando lá um pouco do consumo nos Estados Unidos, que é um driver que vem alimentando aí um pouco da projeção de crescimento americana. Outro dado importante também que a gente está monitorando aqui, vamos ver o reflexo disso, justamente na semana passada, até falamos disso no outro vídeo, passou uma medida lá nos Estados Unidos que permite que os Estados Unidos aumente a sua dívida, coloque a régua para tomar empréstimos mais para cima, né? E a gente está vendo aqui um altíssimo gasto aqui em relação ao PIB, tá? Isso aqui é débito, né? É dívida em relação ao PIB, que obviamente estourou na pandemia por causa de motivos que todo mundo já conhece, mas ele continua ficando bem alto, estando aí na casa dos 129%, 130% do PIB, tá? Então a dívida dos Estados Unidos já ultrapassa o PIB que os Estados Unidos mesmo gera, tá? Isso aqui pode continuar afetando as notas de créditos americanas, e a gente tem que ver como é que reage o PIB, né? Como é que reage a economia americana frente a isso aqui, tá? É importante também salientar, tá, que esse tipo de coisa vem acontecendo há 50 anos, tá? Então, lá em 1990, quando falaram, nossa, dívida dos Estados Unidos está batendo recorde, está chegando em 60% do PIB, isso é muito caótico, porque antes estávamos em 30%, 40%, né? E a gente viu que isso foi absorvido pela economia, e vários países, inclusive, aumentaram suas dívidas. Isso foi acontecendo, recordes vêm sendo batidos há muito tempo. Isso quer dizer que há uma crise absurda na esquina, a crise de todas as crises? Não, isso não quer dizer que há essa crise. Mas são pontos que a gente tem que observar, né? Até onde é o limite para você ter endividamento em relação a crescimento, a geração de riqueza, né? Até onde o dinheiro fake, digamos assim, né, entre aspas, né, um dinheiro fake, até onde esse dinheiro que é crédito, né, que você cria do nada, ele pode existir acima do que é criado de valor real, né, acima do que é criado, que é palpável, né, que é, enfim, valor de verdade, né? Então a gente tem que monitorar e ficar ligado nisso sempre, tá? Um outro ponto interessante aqui é o balanço total, né, do governo do Banco Central americano, que vem se estabilizando. Isso também é uma notícia boa, não vem subindo, né? Vamos ver se ele começa agora a cair aí com as medidas que os Estados Unidos vêm implantando. Um ponto interessante que eu gostaria de trazer, e aí aqui o site me sacaneou, são as reservas internacionais, a posição de reservas internacionais do Brasil. E aí aqui o site me sacaneou, e eu vou passar adiante aqui e volto ali depois, né? A gente está vendo aí há bastante tempo, vou colocar um gráfico de 10 anos, o dólar desde final do ano passado em tendência de queda, aí chegou até 5,70, né? Bateu 5,50 lá em julho, e aí já estamos na patamar de 4,70, 4,78, 4,80, mas sendo que ele já teve lá em 2019 13,50, 13,40. Um dado bastante importante é justamente a posição internacional de investimentos do Brasil, que agora eu não vou achar aqui porque o site desconfigurou a minha configuração. Mas a gente vê um aumento, um aumento bem grande no número, na quantidade de moeda estrangeira entrando no Brasil, tá? E isso vai impactar bastante no preço do dólar, tá?
Basicamente o dado que eu tinha visto era que a gente estava mais ou menos no patamar de 2019, a quantidade de moeda estrangeira dentro do Brasil, né? O net, né? O que sai e o que entra, a gente estava mais ou menos ali na faixa de 2019, que quando bateu 4,20, 4,30 aqui o dólar, tá? Em 2015, 2016 esse dado também era mais ou menos parecido, o dólar chegou ali em 4,20, mais ou menos nessa faixa, tá? Claro que existem outros fatores que vão influenciar, como inflação, etc e tal, mas isso pode ser um indicativo de que, mantido essas taxas de juros entre as economias, é possível que, por causa dessa entrada de dólar, até por causa também do carry trade, que eu expliquei no outro vídeo, a gente pode ver o dólar cair um pouco mais aí para chegar no patamar de 4,40, 4,30, algo nesse tipo aí. E o inverso também é verdade, se por acaso a gente tiver aí um aumento significativo, uma diminuição significativa na taxa de juros no Brasil, porque a gente está vendo estabilidade na inflação, né? O governo já está reclamando já do Banco Central, a gente pode ver um pouco de saída de dólar, porque o risco começa a ficar menos compensativo, tá? Nem sei se essa palavra existe, mas dá para entender a ideia, né? O prêmio por investir no Brasil ele vai acabar diminuindo porque os juros que você ganha vai acabar caindo, tá? E aí, por último, vamos falar aqui um pouquinho da previsão de crescimento do PIB para o mundo todo, tá? A gente pode ver aqui nesse gráfico que o mundo teve a queda bem forte durante o Covid, né? O mundo todo caiu praticamente, com algumas exceções aí de países que mantiveram o crescimento. E aí eu vou até dar um play aqui para vocês verem como que em 2021 essa previsão já melhora, né? A previsão não, desculpa, 2021 já é real, né? Como 2021 o mundo já cresceu mais, claro, o mundo tomou uma queda, é mais fácil crescer a partir de algo que está mais embaixo, né? E 2022 a gente já vê uma queda um pouco menor, e 2023, 2023 mantendo mais ou menos essa queda um pouco menor, mas mais homogênea, né? Está vendo os países começarem a ficarem mais equilibrados nesse crescimento, e 2024 basicamente a previsão é do mundo voltar a crescer como um todo novamente, inclusive países da Europa que agora em 2022 tiveram decrescimento, em 2023 tem decrescimento também projetado, mas 2024 já começam a ficar mais positivos, e aí 2028, enfim, é muita especulação essa previsão, tá? Aqui também um pouco mais em relação a números, né? Então é esperado que em 2023 o Brasil cresça 1,7 e 2024 1,2, tá? Enquanto os Estados Unidos cresçam 1,6 e em 2024 1%, tá? Isso, assim, se você olhar os países que estão à nossa volta, é muito ruim para o Brasil, tá? Isso não é um crescimento bom, tá? Eu não considero, pelo menos, porque a gente está falando aqui de Austrália, Estados Unidos, Coreia, Canadá, países gigantes que já tem um crescimento bem forte, que já tem uma economia bem forte, né? Que já tem uma economia bem pujante, e eu não botei o vídeo aqui, né? Que já tem uma economia bem pujante, a gente vendo esses países crescer muito próximo do Brasil, tá? O Brasil tem mais capacidade para crescer, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do vídeo que eu acabei pulando, né? A gente pode ver que 2020 os países todos do mundo decrescendo na maioria, né? E 2021 já registrando crescimento, 2022 também, né? 2023 já tornando esse crescimento um pouco mais homogêneo, 2024 projeções também bem mais homogêneas de crescimento pelo mundo todo. Tá bom? Esse foi um resumo rápido aqui que eu quis trazer para vocês da 20ª semana do ano. Toda semana a gente vai estar monitorando. Aqui são dados que eu acompanho aqui para ajudar os clientes e ajudar meus colegas de trabalho. E eu espero que gostem. Considerem se inscrever se gostaram, considerem avaliar, ativar o sininho. E até o próximo vídeo, até semana que vem. Falou!